Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vocês gostariam de transformar essa base de dados que está em Excel em um relatório no Power BI que seja impactante, onde você demonstra suas informações, seus objetivos de forma mais clara? Então fica nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever para que possa ajudar o nosso projeto de manter esse canal. Meu nome é Lucas, consultor de Power BI, então sem mais delongas, vamos embora para a tela. O primeiro ponto que nós iremos demonstrar aqui nesse vídeo, que é justamente a organização da base de dados que nós iremos utilizar. Essas são a base de vendas, né, que é o arquivo onde demonstra a data, a ordem da compra, onde demonstra o SKU, que é o código em relação àquele produto que está sendo vendido, o ID do cliente, a quantidade daquele produto que foi vendido e o ID da loja. Você vai aqui na guia de página inicial e vai na opção de obter dados. Clica na opção de pasta, que é justamente essa pasta onde nós iremos vincular esse arquivo que está no Excel. É muito importante que nós saibamos as três bases de dados de vendas, elas têm que estar com a mesma estrutura. O que isso quer dizer? Tem que estar com a coluna com o mesmo nome ali no cabeçalho, né? E também tem que estar com as colunas em ordem de página inicial, na opção de obter dados e em mais. Nós vamos aqui na opção de pasta, certo? Clica na opção de pasta, ele vai abrir a opção de você procurar qual é o caminho onde está esse arquivo. Está aqui a pasta de vendas. Clica uma vez em cima dela e aperta OK. OK novamente. Eu particularmente gosto primeiro de colocar em transformar dados. A primeira coluna, clique em cima dela, aperta com o botão direito e vai em remover outras colunas. Depois disso, nessa mesma coluna, você clica nessa opção aqui, onde tem duas setas apontando para baixo. Depois disso, ele já vai combinar justamente essas bases de dados, né, esses três arquivos que nós temos ali da base de vendas do ano de 2020, 2021, 2022. Aqui ele abre a outra janela, né, que são justamente esses arquivos combinados. Você clica em cima justamente do nome, onde está o nome que fica na aba lá do Excel. Então é o mesmo que aparece aqui quando você faz essa combinação dos arquivos, ó. Plane 1. Você clica em cima, ele já te dá mais ou menos uma pré-visualização do que é que tem nessa combinação de arquivos, e você clica na opção OK, ali dessa base de dados. Pois bem, além dessa, nós iremos importar outra base de dados, que é justamente em relação ao tipo de produto que eu estou vendendo, né? Pessoal, antes de tudo, eu também queria mostrar para vocês justamente esse daqui. Ele é um arquivo justamente com o título Saia do Zero no Power BI, onde eu vou mostrar como fazer esse painel, né, esse relatório. Esse arquivo é justamente o que nós vamos utilizar como plano de fundo e será o próximo passo. Então, esse arquivo você deve salvar, abrir ele no PowerPoint, e na opção de arquivo, né, e em salvar como. Esse arquivo ele tem que ser salvo em SVG, né? Ele pode ser salvo em JPEG ou então qualquer outro qualquer outra extensão que salve em imagem, mas SVG é o recomendável, elementos gráficos vetoriais escaláveis, que ele vai trazer mais qualidade na sua imagem ali no Power BI. E para você colocar como plano de fundo, você vai em visualizações, nessa opção de formatar a sua página do relatório e na opção de tela de fundo, e aqui ele dá uma opção de imagem, onde você procura a imagem que você quer colocar. Aquela imagem que está em SVG, vou abrir ela. De primeira, ele não vai aparecer a imagem aqui na tela. Ó, como já está aqui, eu já escolhi o arquivo, mas não apareceu. Por quê? Porque você tem que tirar da transparência. Então ele está em 100%, você coloca 0 e pronto. Além disso, o ajuste da imagem
é sempre bom você colocar na opção de ajuste. E agora nós vamos para a exibição de tabela. Nessa exibição de tabela, nós podemos ver que já temos a tabela de produtos e a tabela de vendas, certo? Então nós vamos aqui na opção de guia de ferramentas da tabela e nós criamos uma nova tabela. Nós vamos aqui colocar o nome calendário e colocar da seguinte forma: calendário. Aí eu abro, boto date, o ano que eu quero inicialmente, no caso vai ser desde 2020, né, que é o ano lá do arquivo, o mês 1 e o dia 1. Beleza. Fecho parênteses, coloco vírgula e eu quero esse início de data até quando? Vou colocar até hoje. Então eu coloco today. E aí só confirmar. Quando ele carrega, ele já carrega dessa forma, né? A data e o horário. Eu clico em cima da coluna, aqui ele já dá a opção de formato, que fica justamente nessa guia de ferramentas de coluna, e eu coloco só nesse tipo de formato, né? Que eu quero somente a data. Agora nós vamos fazer as interligações entre essas três tipos de base de dados que eu coloquei no Power BI. Então vou nessa opção aqui de exibição de modelo. Pode ver que a base de produtos ela já está ligada com a base de vendas. Automaticamente o Power BI ele já fez isso. Porque ele identificou, se nós apertarmos em cima aqui da seta dessa interligação, que tanto na tabela de vendas quanto na tabela de produtos existe uma coluna chamada School que ela tem as mesmas informações. Então ele fez essa interligação. Então além dessa, eu vou interligar a do calendário. O que eu vou interligar do calendário? A data em relação à data de venda. Pronto. E aí ele já abre essa janela, onde eu coloco a direção do filtro cruzado, tá único, eu coloco para ambos. E aplicar filtro de segurança em ambos os sentidos. Eu coloco a opção de salvar. E agora nós vamos construir os nossos gráficos. Então aqui nós temos a tabela de vendas, né, da quantidade que foi vendido o produto. E aqui nós temos a informação em relação ao produto, né? Se vocês podem ver, eu vou abrir aqui a tabela de vendas, né? E é justamente nela que nós vamos criar a primeira medida. O que nós vamos fazer? É em relação à quantidade da venda total, né? Então você clica com o botão direito, vai na opção de nova medida, certo? Ó, nós vamos colocar venda total. E aí, coloca igual, abre a fórmula, Sumax. E aí ele está pedindo qual é a tabela que nós iremos utilizar. Então, é a tabela de vendas, né? E aí o que eu quero nessa tabela de vendas? Quero saber a quantidade de produto que foi vendido vezes o valor daquele produto. Vou colocar essa coluna de quantidade vendida, comando aqui, tabela de vendas, a coluna quantidade vendida, vezes, e aí você coloca novamente a fórmula Sumax, certo? Sumax. A tabela que eu vou procurar é a de produtos. E a coluna que eu vou colocar é a do preço unitário. Vou colocar dentro de um card. Para você colocar um card, basta ir aqui na opção de visualizações e colocar essa opção aqui onde tem um cartão. Ele já abre aqui a opção, né, do cartão. Aí eu vou reduzir aqui um pouquinho e vou puxar aquela medida de venda total. Esperar aqui carregar um pouquinho, né? E assim eu vou fazer a mesma coisa agora em relação à quantidade de produto que foi vendido.
Agora nós vamos fazer em relação ao custo. Então eu vou botar aqui. Custo total igual Sumax. E aí eu abro a fórmula novamente em relação à venda total, né, de vendas, certo? Então bota aqui quantidade que foi vendida, vezes, abro novamente a tabela Sumax e abro a tabela agora em relação aos produtos, informações em relação ao produto. O que eu quero dessa tabela? O preço, na verdade o custo unitário, né? Agora, porque antes eu estava fazendo a medida que é para calcular o valor total, né, em relação àquele produto que foi vendido, e agora eu quero saber qual é o custo que está me trazendo em relação àquele produto. Beleza? Fecho parênteses e é só apertar Enter e eu pego aqui na tabela de vendas o custo total, né, que foi a medida que eu criei, e coloco dentro do campus. Beleza? Nós iremos colocar aqui agora, vamos colocar aqui nessa opção de gráfico de barras, certo? Vou puxar aqui um pouquinho do lado direito, dar uma ampliada, e nós vamos colocar agora o tipo de produto no eixo Y, né? E vamos agora colocar em relação à quantidade que foi vendida no eixo X. Pronto. Então ele já fica aqui com essas informações, né? A gente vai nessa opção de gráfico de linha, onde você vai nessa parte de visualizações, aperta aqui no gráfico de linha, certo? Vou puxar mais para cá, para o meio. No eixo X eu vou colocar aquilo que está na tabela calendário, né? Abro aqui o date, a hierarquia, e puxo o mês para o eixo X, certo? Além desse, eu vou colocar agora a quantidade de produto que foi vendido, que está justamente nessa tabela de vendas. Puxo para o eixo Y. Pronto. Aqui em visualizações, coloca o gráfico de pizza, beleza? Aí eu vou dar uma puxada para cá, para o lado direito, vou reduzir um pouquinho o tamanho dele, e pode verificar agora aqui que ele coloca outros campos para serem preenchidos. Não é aquele como o de barras ou de linha, que ele dá a opção de campos de eixo X, eixo Y secundário, onde deve ser preenchido com os valores ou colunas que está na sua tabela de dados. O que eu quero verificar justamente nesse gráfico é o custo de cada produto de forma geral, em cada ano, tudo ao mesmo tempo. Então, primeiramente, nós vamos colocar o de custo total. Esse valor de custo total, só colocar aqui no campo de valores, certo? E pode ver que o gráfico ele já fica todo pintado de azul. Mas eu quero para diferenciar ele, né? Para colocar os valores de acordo com o ano. Então, como é que eu faço isso? Eu vou novamente aqui em dados, na tabela de calendário, puxo o ano e coloco na legenda. Pronto. Vou lá embaixo no gráfico de pizza, puxo ele um pouquinho para cá, encaixo já no plano de fundo, certo? E agora eu vou escolher aqui o ano, já colocando na legenda, e em relação à venda total por ano, vou colocar a venda no campo de valores. Aqui em relação ao card, nós iremos aqui na guia de visualizações e nessa opção de formatar seu visual. Vai aqui na opção de valor do balão, coloca a cor em branco, certo? E também vai na opção de geral, coloca efeitos e tira a tela de fundo, certo? Além disso, nós voltamos para a parte de visual, coloco o valor do balão e vamos aqui na parte de fonte dar uma reduzida aqui no tamanho até que ele possa se encaixar ali no nosso cartão e possa ficar visualmente
mais organizados. Clique em cima do cartão que nós já formatamos, vamos aqui na opção desse pincelzinho, onde ele vai copiar aquilo que nós já formatamos e vamos colar no outro cartão que está ao lado. Para tirar a tela de fundo, você deve clicar em cima do gráfico e na opção aqui de visualizações, justamente nesse ícone que é aqui do meio, que é formatar seu visual, vai na parte geral, vai na opção de efeitos e tira a opção de tela de fundo. Pronto. Agora nós vamos formatar o título e tanto do eixo X quanto do eixo Y e os valores, certo? Então nós vamos aqui no eixo Y, coloca os valores que está em cinza, vamos colocar em branco e a mesma coisa nós vamos colocar agora para o eixo X. Vamos lá na parte de valores, coloca aqui em branco, certo? E vamos agora na parte de geral, a mesma coisa em relação aos títulos. Vamos aqui mudar a fonte, colocar cor branco. Pronto. Nessa opção de base, você clica nessa opção de formatação condicional, clica em cima dela, espera carregar um pouquinho. Podemos ver que está na opção de regras. Em vez de regras, você coloca gradiente. Não esqueça de colocar a opção de adicionar uma cor intermediária, e é justamente as cores que nós iremos escolher para diferenciar ali as barras. Se vocês forem no passo a passo, eu já coloquei aqui, na formatação visual, barras, formatação condicional, botar um gradiente e adicionar a cor intermediária. A cor menor, ela terá esse código que eu já coloquei, mas também vocês podem ir em outros sites, né, como o Adobe, e colocar outras cores. Então, nós copiamos aquele que está lá no passo a passo, vamos colocar aqui nos menores valores, vai aqui nessa caixa de opções de cores, vai na opção de lá, ver. Aqui é só apertar aqui. Pronto. Vou tirar esse plano de fundo dele. Então eu vou aqui na opção de formatação visual, novamente, em geral, efeitos, tiro a tela de fundo. Beleza. E vou colocar agora tanto o eixo X quanto o eixo Y nas cores brancas, certo? Colocar ali os valores nas cores brancas. Pronto. Vou tirar agora essas linhas agora que estão na horizontal. Beleza? Que são nessa opção de linhas de grade. Então aqui na horizontal eu tiro elas. Certo. Como está aqui na formatação de linhas, vocês podem ver que eu coloquei o tipo de linha suave e o estilo dela tracejado. Se eu colocar as linhas no estilo dela, vou em tracejado e vou na última opção aqui, tipo de interpolação linear, e eu coloco suave. Pronto, certo. Em relação à venda total, para diferenciar as cores, como é que eu coloquei? Estou aqui em relação à venda total, no ano de 2020 coloquei essa cor, né, e aí nós copiamos. Aqui nessa parte de formatação visual, em fatias, e aí já aparecem as cores. Em 2020 boto mais cores e colo. Pronto. Vamos lá na parte de 2021, certo? Vou novamente em relação às cores, mais cores e colo. 2022, copio o código daquela cor, vou em 2022, boto mais cores e pronto. Vamos voltar lá no passo a passo do arquivo, aqui no gráfico de pizza de soma de custo unitário. No ano de 2020 eu coloquei essa cor, né, onde eu vou copiar o código. Vou lá em mais cores, colo
Em 2021 a mesma coisa, copio, vou em mais cores, pronto. E 2022 fiz aqui a outra cor, né? Vocês saberem que no momento que vocês copiarem, não copiem junto com o parênteses, certo? Então, prontinho, pessoal. Tá aqui o gráfico, né?